Você acha que essa vida Ca- aí pautada na racionalidade, assim, completa, você pode atingir uma completude, assim? Tipo, quando existe uma transcendência, existem outras coisas que talvez a gente não consiga definir só pela racionalidade? Legal. Legal essa questão. É por isso que eu estou no lugar certo aqui. Eu tenho certeza que eu ainda não entendi a sua outra questão e eu vou querer entender. Mas só para não ficar sabonetando no mesmo lugar e tal, Não, é isso. mas fé, eu super quero entender, super quero. é, mas, cara, isso é uma outra questão que eu me debruço demais, assim. Por exemplo, é, aí isso é uma coisa também que eu tô estudando, que é uma ponta aberta na minha cabeça que eu já li, eu já reli, eu já vi vídeo, já vi várias paradas, mas eu também sei que eu não consigo entender perfeitamente, que é, por exemplo, a questão de Deus. Existe Deus? Não existe Deus? O que é que você sente? O que é que você não sente? Isso é uma questão que eu acho que para todo mundo que pensa, essa questão bate na cabeça e tal, não só com relação a Deus, D maiúsculo, só e tal, mas com relação a outras paradas e tal, não sei o quê. A minha resposta para essa sua pergunta, Davi, como é que essa questão de ser absolutamente racional, pragmático e tal, é porque também, acho que cabe falar uma coisa, eu não busco sê-lo, eu não busco ser assim, tipo, uma coisa meio mimada e birrenta, tipo, meu Deus, não, tem que ser, aquela coisa meio adolescente. Não, realmente é a forma que eu funciono e é isso, sabe? Mas, quando você fala disso, Davi, tem alguma coisa, e aí, com relação a alguma coisa mais transcendente, tal, não sei o quê, a minha resposta para isso é: eu não me debruço sobre essa questão. Eu fico com o penso, logo existo do Descartes. Que é tipo assim, mano, o que eu tô sabendo dentro da existência, dentro desse aglomerado de células aqui, é que, mano, tá rolando um impulso nervoso, isso rola um pensamento, e, cara, por mais que exista alguma coisa traquinando e tal, quem tá pensando. Para pensar tem que existir alguma coisa, tem que ter alguma coisa antes para rolar o pensamento. Então eu fico meio que com isso. E aí quando começa a entrar muita e isso totalmente no exercício absoluto de humildade, tá? Que é isso. Eu Sim, não sim, sou uma sem dúvida. pessoa que gosta de ficar, mas e se houver outras tantas galáxias aonde exista vida? Isso para mim é absolutamente ansiogênico e não é um pensamento frutífero. Mesmo eu, Davi, indivíduo, tá? Eu, indivíduo. Não é um pensamento que para mim é frutífero. Então é o tipo de questão com a qual eu não me debruço e eu me volto para. Por isso que eu tenho muita afinidade a Chico Ayn Rand. Eu me volto ao que está existindo, ao que acontece, ao que a gente vê e tal. Entendeu? Dê um passinho mais para trás e volta para um cara chamado Platão. Eu acho que pelo que você está falando e assim, um pouco que a gente está conversando agora e a forma como você apresenta teu interesse, tem um diálogo do Platão chamado Fédon. Esse diálogo ele tem 120 páginas, cara. É uma coisa que você lê em duas cagadas, né? Em uma não, mas em duas você lê ela, cara, numa boa, numa boa. Então, assim, numa semana você decupa o livro inteiro, você grifa, você desenha, você faz o Uhum. que você quiser ali, porque é muito fácil o acesso. E as Cara, pessoas às vezes têm Fedon, bloqueios, né? eu dei uma papirada, mas eu não lembro. Isso realmente muito tempo atrás e só Ah, me relembra. então o chama Fédon ou da alma. E ele, a pergunta do ensaio ou né, ali do diálogo é assim: existe alma e o que acontece na alma, com a alma depois que você morre? Para onde ela vai, se ela é imortal e tal. E aí, assim como todo diálogo platônico, ele vai pegando as informações que se tinha entre os gregos, o que era Uhum. aceito, vai contrapondo dialeticamente ali, no caso né, do diálogo, e ele vai construindo evidências que, por uma pessoa com pegada racionalista, na hora que você dá é tipo deduzir um problema. Na hora que Uhum. ele dá aquele passo, você não consegue imaginar com os seus próprios miolos. Mas aí quando você pega um grande e vê ele falando, isso aqui não pode ser, porque se você pensar silogisticamente, por exemplo, Uhum. é impossível que aconteça. Então ele prova,
né, nesse diálogo a imortalidade da alma. E isso abre uma perspectiva para você pensar no tamanho do problema que é quando a alma se torna imortal. Então, eu acho que vale a pena revisitar, né, com esse olhar, né, e que é um problema que está aí, as pessoas estão falando dele, pelo menos desde a época de Sócrates e Platão, né? Total. Não, Davi, acho que desde que o ser humano é ser humano, cara. Rola com relação à imortalidade, rola com relação ao que está acontecendo, ao que não está acontecendo. Então, enfim. Essa sua pegada, eu também tive, cara, assim, me é familiar, entendeu? Assim, essa questão de transcendência não me faz, não me afeta, né? Então, eu entendo o que você está falando, né? Então, assim, esse mundo me basta, eu não preciso, né, dessa transcendência, né? Cara, então, agora vou te falar uma coisa. Comigo eu acho que é o contrário. A transcendência me afeta. A questão é essa, que é exatamente isso no sentido mas, mais uma vez, aí eu é tenho a que categorizar... transcendência ou é a dúvida? Ah, não. Tá, perfeito. Acho que é a dúvida. A dúvida. Porque aí, se você for... Você como um psicólogo, você sabe, você pode transferir isso para outros comportamentos. E eu acho que, inclusive, isso tem uma questão de personalidade envolvida, de você ser mais catastrófico ou menos catastrófico, dependente da questão como você lida com a dúvida. Perfeito. E aí o transcendente, com certeza, é a maior dúvida que existe. Exato, né? exato. E abre uma escotilha para o infinito. É isso. Perfeito. Não, então, exatamente, por isso que eu falei, por isso que eu, quando eu fui fazer essa resposta, eu realmente quis balizar muito bem da onde eu estava respondendo, que tanto que eu usei a palavra ansiogênica e de fato, me gera, é uma coisa que para mim que além de ser uma coisa que gera muita eu vou usar a palavra ansiedade, mas só para simplificar o discurso, porque não é transtorno do espectro da ansiedade, só para ansiedade, senso comum, então, uma coisa que deixa, que mexe e tal, sendo que, cara, também não é uma postura de gerou ansiedade, eu vou fugir. Não. Eu já me debrucei, talvez não da forma tão refinada quanto uma pessoa que tem a PhD em filosofia se debruçou. Mas já me debrucei muito sobre isso, de realmente me sentir, me saber, procurar saber como que eu sou nisso, nessas questões e tal. E para mim, chega num teto que é realmente a angústia pela angústia. É sentir-se angustiado por sentir-se angustiado. Então é uma porta que realmente, aí, de uma forma muito pragmática, de, cara, como que a gente leva a vida, a gente busca levar a vida, você tem que fazer algumas escolhas de você levar a vida. Cara, você acabou de falar, o que você acabou de falar é um manifesto existencialista, cara, né? Ele tá falando que a angústia molda... e a angústia como motor, né, de percepção e tudo mais, e que ou você tá reagindo a essa angústia e procurando objetivismo na sua vida, mas ela tá sempre ali e, cara... Os existencialistas de Kierkegaard para frente, todos falaram isso, cara. Isso o século XX discutiu o que ele está falando. Então, muito louco isso, né? E é essa questão, exatamente isso que você falou. A angústia está posta, cara, acho que todo ser humano, todo não, né? Acho que seres humanos que estão dentro do espectro normal ali, digamos assim, normal, porque hoje em dia tem que tomar muito cuidado para falar, tá falando que é normal, tá falando que é normal, mas dentro do espectro normal... Eu pergunto, quem é normal? Eu vou te fazer outra... Quem é normal? Exato. Cara, a angústia bate para todo mundo, assim, tipo, de você... E eu tô falando, angústia é realmente isso. Cara, porque eu gosto muito do cotidiano, de pensar pé no chão, de pensar dia a dia e tal. Então, cara, todo mundo, isso bate pra geral, tá ligado? Agora, a forma com que você... aquilo, tem uma coisa que a Ayn Rand fala também, que não tem como não voltar nela, porque realmente a gente tem pensamentos muito... E coisas que vieram de antes, assim, que foi afinando, que eu achei muito maneiro. Que cara, você pode negar a razão, mas você não pode negar os efeitos que negar a razão vão trazer para você. Então, por isso que eu falei que não é uma coisa de você de olhar o sentimento, a angústia e falar assim, cara, não, me incomodou um pouquinho, não quero ver. Não, eu já dei uma acelerada
já vi que para mim não é uma caminhada producente, não é legal. É exatamente aí aquilo que você trouxe com relação à questão da psicologia. Trocando em miúdos, por exemplo, eu, Davi, sou uma pessoa muito intensa na vida. Então, pela minha própria vivência que eu postulei para mim, da forma que eu quero levar a vida, é que eu não quero viver apaixonado o tempo todo, porque a paixão para mim bate de... Você me perguntou com relação a time de futebol. Eu não tenho time. É uma escolha não ter, porque eu falo, cara, eu não tenho... se eu vou, eu não vou médio, eu vou demais. Então, acho que isso faz parte exatamente, cara, de você saber suas limitações, você saber... Eu acho que, tipo, eu acho não, tipo, uma pessoa virar e falar assim, não, a infinitude é isso, Deus, ou não sei o que, é isso. Eu tenho muito cuidado com esse como assim tá ligado?